São 2h24 da manhã. Acabei há poucos minutos, né? Eu acordei, ainda era 1h30. Fui falar com o papai. Eu tenho um hábito de toda madrugada que eu acordo para orar. Eu venho olhar aqui a rua. Eu venho olhar o céu. O céu não está estrelado. Não está. Que é o finalzinho da rua. Finalzinho mesmo. Que termina. Lá na frente também termina. Onde está aquela última claridade lá é um muro. Já termina também. Eu gosto daqui porque a rua é pequena. Para não dizer que eu não estou vendo estrela, o celular não vai captar. Captou um pouquinho, parece. Captou não. Mas só tem 2 estrelinhas ali, pequenininhas. Uma mais acesa e uma mais apagadinha. Tô vendo mais outra. Pronto, só vi 3 estrelas. 4, mais uma ali. O céu não está estrelado. Eu tenho esse hábito de vir olhar a rua toda madrugada. Tô aqui, gente. E quando eu estava orando agora, me levantei agora, eu estava meditando e falando com Deus. Eu sempre falo assim, que Deus é o Deus que vê. E vou morrer dizendo isso. E para o resto da minha vida eu vou dizer isso. Deus é o Deus que vê. Eu não tenho o hábito de colocar despertador às madrugadas. Não. Por quê? Porque eu fiz um propósito com Deus, com meu querido e divino Espírito Santo, que eu prefiro que Ele me acorde. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. E quando eu estava orando há poucos minutos, eu estava falando com Ele assim, Deus, o Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê o meu sentar, o meu levantar, o meu pensar, o meu agir. E muitas vezes, e quando eu estava orando, eu estava falando para Ele essas mesmas palavras. Eu estava dizendo assim para Ele, Deus, muitas vezes é necessário nós sair de cena pelo bem, sabe de quê? Da minha própria saúde. Você sabia que eu faço isso? Muitas vezes eu saio de cena pelo bem da minha saúde física, emocional e até espiritual. Eu me lembrei agora de Jesus, que muitas vezes Jesus estava pregando. Teve um momento que Jesus estava pregando. Eu já li o Novo Testamento todo, né? Mas nem tudo a gente grava, né? E agora me lembrei que muitas vezes Jesus saía de cena. Aquela multidão cercava. Eu vou dizer assim, Jesus não tinha um pingo de sossego. E era aquela multidão em cima dele, né? Aquela multidão, uns era para receber vitória e outros era porque gostava muito dele, não queria largar ele. E se ele vivesse aqui na terra, nesse momento, ou melhor, nos dias de hoje, se ele vivesse fisicamente, eu tenho certeza que eu seria uma daquelas da multidão. Por que eu seria? Porque eu me conheço. Eu seria. Porque eu não vivo sem Ele. E quando eu estava de joelho há poucos minutos, eu dizia assim, eu digo essa mesma palavra. Eu sempre falo com Deus assim, eu digo, Deus,
Se eu respiro é o Senhor. Se eu acordo é o Senhor. Se eu durmo é o Senhor. Se eu varro minha casa é o Senhor. Se eu cuido da minha família é o Senhor. Tudo é o Senhor. Uma coisa que eu não quero que habite em mim é a prepotência, o eu. E achar, um demônio de achar que é melhor que os outros, que o próximo, que o meu semelhante. Não. O único que é se chama Jesus de Nazaré. Ele é o único. Ele é o único. Então, gente, muitas vezes, vou repetir, pelo bem da minha saúde física, minha saúde emocional e da minha saúde espiritual, muitas vezes eu saio de cena. Eu sou assim e quero morrer assim. E uma coisa que nós não podemos parar é deixar de contar tudo para Jesus, tá? Ele sabe de tudo que se passa com a gente. Ele sabe de tudo que fazem com a gente. Mas ele vê, que ele é o Deus que vê. Quando Agar estava no deserto, que Agar não estava enxergando um poço bem pertinho dela. O menino chorando de um lado, ela do outro. Sentou-se distante do menino, para não ver o menino chorar. Mas Deus é o Deus que vê. Deus disse para ela que era o Deus que vê. Não temas, Agar. Não temas, Agar. Eu sou o Deus que vê. Ele vê todas as coisas. Continue contando para ele. Mesmo que ele saiba e mesmo que ele veja. Não pare de contar para Jesus. Não pare de orar. Não pare de falar com ele. Mesmo sabendo que ele vê todas as coisas. Mas esse é o segredo da nossa vitória. Esse é o segredo da minha vitória. Vou dormir de novo. Um beijo, gente. Bom dia. Sempre eu faço isso. Acordo e venho para essa janelinha ver a rua.